Olá pessoal, aqui é o professor Emerson Bisco e nesse vídeo vou falar sobre sistemas de controle de estoques média ponderada móvel, ok? Então, no vídeo anterior eu acabei falando sobre o sistema de controle PEPS, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai, e agora eu vou falar do segundo mais utilizado aqui no nosso país, que é a média ponderada móvel, né? Então, o PEPS e a média ponderada móvel são permitidos aí pela legislação brasileira para as sociedades, principalmente para as sociedades anônimas, né, as empresas de grande porte, porque são os dois sistemas que deixam o custo das mercadorias mais próximo da realidade. O terceiro sistema, que seria o EPS, ele costuma, num cenário no qual existe um aumento constante do custo das mercadorias, a fazer com que o custo das mercadorias na demonstração do resultado do exercício seja maior, consequentemente o lucro econômico da empresa é menor e a empresa pagaria menos impostos. Então o governo, de olho nisso, não permite que seja utilizado o EPS, somente a média ponderada e o PEPS, né, que são os dois mais que proporcionam um menor custo dos produtos, né, ou mercadorias, num cenário no qual existe sempre uma alta nos preços desses produtos e mercadorias da aquisição, né, e consequentemente a empresa paga um pouco mais de imposto, ok? Principalmente imposto de renda e contribuição social. Então, para evitar aí o controle de preços por lotes, como no método PEPS, e fugir dos extremos, né? Então, quando se compra um lote por um preço e houve um aumento, né, o PEPS ele acaba fazendo com que a empresa tenha que obedecer a ordem das baixas, né? O mais antigo primeiro, depois os mais novos, né? Existe a possibilidade de se dar como custo o valor médio das compras. Esse valor médio é bastante amplo, pois pode ser a média das compras do período ou só do último mês e etc, né? Então não pode, né? Não é qualquer média que se pode fazer. Então o mais utilizado, entretanto, e o mais lógico também, é o valor médio do custo do estoque existente. Chama-se média ponderada móvel, pois o valor médio de cada unidade em estoque altera-se pela compra de novas outras unidades por um preço diferente. Então assim será calculado dividindo-se o custo total do estoque pelas unidades existentes. Então eu vou utilizar aí os dados do exemplo anterior, do exemplo que foi utilizado no PEPS, né, do outro vídeo, para construir uma ficha de estoque com o critério da média ponderada móvel, ok? Então eu vou utilizar estes dados aqui, ó. Então o estoque inicial da empresa dia 1/9 era composto aí de 30 unidades de carros novos iguais da mesma marca e modelo. Então, repetindo nesse vídeo, né, a ficha de estoque ela tem que controlar exclusivamente uma mercadoria, um produto, uma matéria-prima que seja igual sempre, tem que ser do mesmo modelo, né? Eu não posso controlar numa ficha de estoque laranja e goiaba, tem que ser uma ficha para laranja, outra para goiaba, da mesma espécie, né? Um exemplo assim bem simplório, no qual esses automóveis foram adquiridos por 40 mil reais cada um, totalizando 1.200.000. E aí ocorreram as seguintes movimentações. Então, primeira coisa aqui na ficha de estoque, assim como qualquer outra ficha de estoque, é indicar o saldo inicial. Então, lá no dia 1º, nessa ficha de estoque, existiam 30 automóveis que custaram 40 mil reais, totalizando 1.200.000. Aí essa empresa fez uma compra dia 2/9, 10 unidades por 42 mil reais. Então, aqui dia 2 tem a entrada desses automóveis, 10 unidades a 42 mil reais, totalizando 420 mil, o custo desses 10 automóveis. Quantas unidades sobraram aqui? A empresa tem disponível nesse estoque. Então aqui, obedecendo o critério de média ponderada, você tem que fazer o seguinte: somar as quantidades. Então 30 mais os 10 que foram adquiridos dá um total de 40. O custo das 30 unidades era 1.200.000, custo total, e o custo total do que foi comprado é 420 mil. Então 1.200.000 mais 420 mil, 1.620.000. Agora, para descobrir o custo unitário de cada automóvel pela média ponderada, tenho que fazer a conta, né? 1.620.000 dividido por 40 unidades. Assim eu descubro aí o custo unitário através da média ponderada. Então, a partir de agora, o que for vendido, né, a baixa vai ser feita com base no custo de 40.500. Então, a média ponderada ela acaba
fazendo a média ponderada das compras com o saldo existente no estoque para se descobrir o valor do novo custo unitário. Então esse novo custo unitário vai refletir um custo médio ponderado de todas as compras que foram feitas com preços diferentes ao qual constava no estoque, ok? Então toda vez que entrar mercadoria nova com custo unitário diferente, o custo unitário do saldo que existe no estoque vai ser alterado. Então essa é a grande característica aí do sistema de controle através da média ponderada móvel, né? Então fique atento aí para não confundir, né? Cada um com a sua característica. O Pepsi eu não misturo os custos unitários, dou baixa primeiro no mais antigo e vou usando os mais, né, os próximos que entraram, obedecendo sempre essa regra de pegar o mais velho. Já na média ponderada não, eu vou fazendo o cálculo da média ponderada do custo unitário para ter um valor novo a cada vez que a empresa efetua a compra aí da mercadoria, do produto, enfim, do que ela está controlando aí na ficha de estoque, ok? Então vamos para o dia 3, venda de 3 unidades por 50 mil reais cada uma. Então aqui 50 mil reais é o valor da venda, não me interessa esse valor, eu vou olhar, vou dar baixa no estoque, o estoque ele controla custo de aquisição, então eu tenho que olhar qual que é o custo dessas 3 unidades que foram vendidas. Então dia 3, saída de quanto? Qual que era o custo desses automóveis aqui? 40.500. Então foram vendidas 3 unidades a 40.500, totalizando aí 121.500. Sobraram no estoque 40 menos 3, 37 unidades a 40.500, 1.498.500. Então no dia 3, saldo final, 37 unidades a 40.500 cada uma, ok? Dia 4/9, venda de 28 unidades por 45 mil reais cada uma. Não me interessa novamente esses 45 mil aqui, então vou dar a baixa aqui. No dia 4, saíram 28 unidades a... Qual que é o custo de cada unidade? 40.500 unidades. Totalizando aqui uma saída de 1.134.000 reais. Sobraram quantos automóveis no estoque? 9 automóveis ao custo de 40.500, totalizando 364.500, ok? Então média ponderada parece, né, mais fácil do que fazer o controle do Pepsi, né? Basta você ficar atento agora nessa compra aqui, ó, que vai modificar novamente o custo unitário aí desses automóveis. Então dia 5/9 foram comprados aí 5 automóveis, né, 5 unidades novas por 41 mil reais cada uma. Então dia 5 eu tenho uma entrada aqui de 5 automóveis a 41 mil reais, totalizando 205 mil. Totalizaram aqui no estoque o saldo final 9 mais 5, 14 unidades, 364.500 mais 205 mil, 569.500. 569.500 dividido pelas 14 unidades, vou ter aqui o valor de R$ 40.679 de custo unitário de cada automóvel, ok? Aqui eu estou fazendo um arredondamento para não aparecer uns centavos, para ficar mais fácil, mas o custo correto aí seria R$ 40.678,57. Apenas fiz um arredondamento aí para facilitar, porque na verdade o foco aqui do vídeo é mostrar para vocês como que funciona a média ponderada. Obviamente que dentro de uma empresa vai constar o valor dos centavos também, e o ideal realmente é fazer assim, ok? Último dia aqui, venda de 10 unidades por 48 mil reais cada uma. Então não me interessa o preço de venda novamente. Vou dar a baixa aqui das 10 unidades vendidas, né? Então foram vendidas 10 unidades. Qual que era o custo que constava no controle de estoques? 40.679. Então 10 unidades a 40.679. O custo aí dessa venda foi de 406.790. Sobraram 4 automóveis ao valor de 40.679, no qual sobrou aí de estoque final um total de 162.716. Então no final aí do
do dia 6 constavam no estoque ainda 4 automóveis a 40.679. Essa empresa fez uma compra aí total de 15 automóveis ao custo de 625 mil. Esse valor da compra é exatamente igual a do PEPS, né, que não tem influência nenhuma no preço de aquisição. O sistema de controle, né, o método que está sendo utilizado no sistema de controle apenas influencia o valor do custo da venda, né, e não da entrada, no custo da compra. Então a única diferença que vai aparecer aí entre os dois sistemas vai ser o saldo final e vai ser o custo aí das mercadorias dos produtos que foram vendidos. Então aqui na média ponderada, os 41 automóveis que foram vendidos tiveram o custo aí de 1.662.290, um pouquinho diferente lá do PEPS, né? O PEPS ele havia dado o valor de 1.661.000, né? Então você começa a perceber que a diferença entre os sistemas de controle de estoques fazem com que o custo das mercadorias vendidas, dos produtos vendidos, seja alterado. Então tem uma pequena diferença aí já no custo e consequentemente no saldo final aí do PEPS e do WEPS, ok? Então o saldo final aqui do PEPS era R$164.000. Já na média ponderada, 162.716, ok? Então era isso. Então funciona assim, a média ponderada tem que tomar cuidado aí toda vez que entra mercadoria nova com um custo de aquisição diferente do qual já consta no estoque, tem que ser feito o recálculo aí do custo unitário exatamente da maneira que foi demonstrado, ok? Então é isso aí. Nos veremos aí no próximo vídeo, no qual eu vou falar sobre o WEPS para encerrar este tema aqui de sistemas de controle de estoques, ok? Então até o próximo.